né? Mas a gente vai dar mais, inicia mais uma sessão clínica, e hoje quem vai dar a palestra, quem vai brilhantar, né, é a mestre Daniele Bezerra, biomédica do Laboratório de Imunohematologia de Casos Complexos aqui do EMOSSE, mestre em patologia e doutoranda em biotecnologia da saúde. E ela vai falar hoje sobre como submeter um projeto ao CEP, erros comuns e boas práticas. Obrigada, doutora. Boa tarde, gente. Hoje a nossa sessão clínica, o tema é um pouquinho diferente do que a gente já vem acompanhando, né? Normalmente a gente está acompanhando casos clínicos, hoje a gente trouxe mais para essa parte do CEP, né? Que é a parte de como submeter, como que a gente faz para submeter um projeto ao CEP. E, geralmente, quais são os erros? A gente que trabalha no CEP, às vezes um projeto volta várias vezes por conta de erros pequenos, né? Que se você organiza, tenta melhorar isso antes do envio, já vai reduzir muito essa questão do projeto estar voltando. Que situação que eu devo enviar minha pesquisa para o CEP? Né? Então, não são todas as pesquisas que você precisa enviar ao CEP, mas existem algumas que obrigatoriamente têm que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Então, antes de você coletar qualquer dado que seja identificável humano. Então, se você vai trabalhar com seres humanos, obrigatoriamente seu projeto ele tem que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, certo? Mesmo que esses dados eles sejam secundários, né? Se eles forem identificáveis, por exemplo, prontuário, banco de dados, onde tem nome, CPF dos indivíduos, dos participantes, esse projeto ele tem que ser passado pelo Comitê de Ética e ter a aprovação do Comitê de Ética. Se houver parceria com instituições estrangeiras ou financiamento internacional, antes de aplicar questionários, entrevistas, testes de intervenções com seres humanos, antes de iniciar a pesquisa com material biológico humano, pode ser sangue, saliva, DNA, né, tecido, qualquer tipo de material humano, e antes de divulgar convites ou anúncios de recrutamento de voluntários, certo? Então, o seu projeto, ele envolve algum desses critérios que eu falei para vocês, você tem que submeter ao Comitê de Ética. E o que eu não posso fazer? Você não pode, gente, começar a coletar os seus dados antes de ter essa aprovação, certo? Justificar que essa pesquisa ela foi feita só com alunos da turma, que ela não tem riscos, né? Ou então, utilizando isso como razão para não passar o projeto no CEP. Tem que solicitar aprovação e também solicitar aprovação apenas para validar resultados já obtidos. Às vezes a gente recebe lá no CEP pesquisas que ela já vem basicamente com todos os resultados. Então, como que você submete uma pesquisa ao CEP, sendo que você já tem os resultados? Ou seja, você já aplicou o questionário, você já coletou a amostra? Isso não pode, né? Só pode realmente dar início à parte de coleta de dados depois que tiver a aprovação do CEP. E quando você vai fazer essa submissão, gente, do seu projeto, é importante, assim, uma das causas mais comuns também de falta de projeto, falta de documentação. Então, a primeira coisa que a gente sugere a você, organize toda a documentação que você vai ter que inserir na plataforma Brasil, certo? Quais são os documentos que são obrigatórios? Primeira coisa que você tem que ter é o seu projeto de pesquisa completo, né? E ele tem que estar bem estruturado. Por que precisa estar estruturado? Porque quando você vai submeter na plataforma, lá tem todas as opções que você vai preencher com as informações do seu projeto, né? Então, o seu projeto, ele tem que estar em formato de Word, ou ele deve possibilitar o uso dos recursos copiar e colar, porque você vai basicamente copiar e colar a informação do seu projeto para a plataforma Brasil, né? Tem que estar no idioma em português. A capa, quais informações tem que ter na capa? Nome da instituição, o nome do pesquisador, o título do projeto e o ano, qual a natureza do projeto e, quando cabível, o nome do orientador. Tem que ter o resumo também. A introdução tem que contextualizar, tem que falar sobre a relevância social e a justificativa para aquela pesquisa. E os objetivos, né? Tem que ter a descrição clara, tanto do objetivo geral como do específico, porque lá na plataforma também você insere tanto os objetivos gerais como o objetivo específico, certo? A metodologia tem que incluir qual é o método que eu estou utilizando, o local da pesquisa, qual a população, que tipo de amostra, né? Quais são os critérios de inclusão, critérios de exclusão que eu utilizei na minha pesquisa, o cronograma de execução. Esse cronograma é importante que ele esteja em formato de tabela, tá? Ele tem que estar detalhado no formato de tabela.
todas as etapas e prazos do estudo e com a declaração de que a coleta dos dados ela vai começar somente após a aprovação no Comitê de Ética, certo? O orçamento financeiro também tem que estar detalhado, né, com a origem dos recursos e apresentar valores em moeda nacional. Tanto essa parte do cronograma como essa parte do orçamento, é importante que esteja em formato de tabela, porque quando você vai inserir na plataforma, você vai inserir de um por um, você não vai colocar o anexo, você insere também o anexo, mas no momento de inserir, você vai colocar valor por valor, né, item, colocar o item e colocar o valor, colocar a data e colocar o que você vai fazer naquele período, lá no seu cronograma. Tem que ter as referências bibliográficas, os apêndices, né? Os apêndices são os instrumentos, ficha de coleta de dados elaborados pelo próprio pesquisador, como, por exemplo, o TCLE, o TALE ou a dispensa do TCLE, e tem que ter anexos também, né? Tem que ter os anexos, na verdade, se a sua pesquisa tiver anexo, tem que estar lá. Os documentos que são elaborados por terceiro como instrumentos que são validados. Então, estou lá com o meu projeto todo estruturado, agora eu vou ver, vou continuar vendo a minha organização. Isso aqui é a estrutura que tem que ter no teu projeto. Estou com o meu projeto, tudo ok, ótimo. Então, agora eu vou verificar o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE, ou então a dispensa do TCLE. Alguns projetos têm, vocês usam a dispensa do TCLE, certo? Esse documento, ele vai ter informações para os participantes da pesquisa, incluindo objetivo, riscos, benefícios e procedimentos. No caso da dispensa, se o seu projeto for ter uma dispensa de TCLE, tem que ter uma justificativa, né, mostrando por que eu não vou precisar fazer o uso do TCLE. Tem que ter o TALE, né, o TALE é o documento, é o termo de assentimento livre e esclarecido, que é um documento redigido em imagens, acessível para o entendimento de participantes que são menores de idade ou legalmente incapazes se forem participantes de pesquisa. Então, esse TALE, ele geralmente é feito com imagens, né, até mesmo som, porque o TALE, ele é aplicado em ou crianças ou pessoas incapazes. Tem que ter a anuência da instituição, onde a pesquisa vai ser realizada, né, tem que ter um documento emitido pela instituição onde a pesquisa vai ser realizada em papel timbrado e assinado pelo responsável. Outra coisa também que é extremamente importante. O CEP da instituição, vou usar, por exemplo, usar como exemplo o CEP daqui. Né? Nós temos o CEP do EMOSSE. O CEP é do EMOSSE, porém o CEP é uma coisa, o EMOSSE é outra coisa. Então, não é porque você é do EMOSSE que você vai submeter um projeto aqui que você não precisa passar para o CEP, porque você é do EMOSSE, não precisa passar pelo CEP. Ou então, não é porque você tem a anuência da instituição, ou seja, você tem a autorização lá do responsável aqui, que você não vai precisar passar o seu projeto pelo CEP, certo? Então, eu tenho que ter a autorização do responsável do local, mas mesmo assim eu tenho que ter a autorização também do CEP, são coisas distintas. Tem que ter autorização dos chefes de serviço, que é autorização em papel timbrado, assinado pelo responsável do setor, onde a pesquisa vai ser conduzida, quando aplicável. A carta de anuência da instituição coparticipante, também em documento timbrado e assinado pelo responsável da instituição. O termo de fiel depositário, ele é necessário caso o projeto ele envolva pesquisa com prontuários ou base de dados institucionais, né? Tem que ter também a assinatura do responsável da instituição. O termo de compromisso para a utilização de dados, ele é exigido em pesquisas com prontuário ou base de dados institucionais, também deve ser assinado pelo pesquisador. A declaração de ciência, né, de participação em projeto de pesquisa, que é aquela lista dos pesquisadores, é um documento que tem que ter a lista de todos os pesquisadores envolvidos e assinado também por todos os pesquisadores. A folha de rosto, ela vai ser datada e assinada pelo pesquisador principal, responsável pela instituição. Se houver pelo patrocinador financeiro quando cabível. Então, assim, nem todo o projeto ele vai ter um patrocinador financeiro. Se tiver, tem que ter também a assinatura dele. O título da pesquisa, que deve ser idêntico ao do projeto e também tem que estar em português.
O orçamento, ele vai estar em formato de tabela, detalhando as fontes dos recursos financeiros, apresentar em moeda nacional ou em moeda ou quando em moeda estrangeira, com o valor do câmbio oficial em real, certo? Obtido naquele período da proposição da pesquisa. O cronograma também tem que vir em formato de tabela, detalhando todas as etapas e prazos do estudo, e com a declaração de que a coleta só vai iniciar depois da aprovação do Comitê de Ética. Às vezes a gente recebe projeto que vem com a data de início lá atrás, né? Tipo assim, ele submeteu agora, por exemplo, e a coleta de dados já vai iniciar no dia 30 de junho, por exemplo. Então, já é um motivo para a gente voltar esse projeto. Por quê? Primeiro, o CEP ele demora em torno de 30 dias para ele dar o aceite, né? Então, é em torno de 30 dias que a gente tem para avaliar esse projeto e dar uma resposta a você. Então, como é que você já coloca que em 30 dias, não, dia 30, daqui a 20 dias, né? Você já vai estar iniciando sua coleta de dados. Então, já é um motivo de retorno do projeto. Tem que ter a declaração do diretor da instituição responsável pelo armazenamento e descarte do material biológico, que é um documento necessário para pesquisas com biorepositório e biobanco. A parte do biorepositório e biobanco também vai ser uma aula só sobre isso, porque são muitas coisas sobre ele, certo? O regulamento de constituição de biorepositório, que é um documento necessário para pesquisa com biorepositório. Termo de guarda de material biológico, que é um documento necessário para a pesquisa do biorepositório e assinado pelo pesquisador principal. Então, não é porque eu coletei determinada amostra que eu vou poder fazer o que eu quiser com ela. Não, eu tenho que estar bem especificado o que eu vou fazer com aquela amostra. Certo? E carta de resposta às pendências em caso de pendência. Tem que ter uma carta listando as correções realizadas, ela também deve ser submetida. Certo? Então, o que é importante aqui? Para submissão via Plataforma Brasil, todos os documentos, eles precisam estar digitalizados e prontos para anexação. Então, esses documentos que eu falei para vocês agora, tem que estar tudo digitalizado, certo? Os documentos têm que estar assinados, né, e deve ser digitalizado no formato de PDF, vai ser inserido na plataforma no formato PDF, e vai ser anexado lá na plataforma para poder ser enviado ao CEP e a gente poder fazer a verificação desse projeto. Os formatos que são exigidos, se for documento assinado, é PDF, tem que vir PDF. Se o projeto de pesquisa, relato de caso ou carta de encaminhamento tem que estar no formato de Word ou de editor de texto. E em caso de pendências, o pesquisador ele deve apresentar uma carta de resposta às pendências, corrigindo aqueles pontos que foram levantados. Então, a pesquisa ela deve ser submetida pela Plataforma Brasil e, após o envio, o projeto ele vai passar pela análise do CEP e, se necessário, pelo CONEP, né? Geralmente, no CONEP, ele passa só nos casos mais especiais, como estudo com genética humana, indígenas, reprodução, alguns estudos mais especiais que vai passar pelo CONEP. Então, eu organizei toda a minha documentação, né? Estou com o meu projeto detalhado, estou com toda a minha documentação. Agora sim, eu vou acessar a Plataforma Brasil para eu poder inserir esses documentos. Então, você vai entrar no site da plataforma, né? Eu coloquei até aqui para vocês. Lá no site da plataforma vai te levar para essa página aqui e você vai vir aqui, ó. Clique em acesso, né? É bem instrutivo. Então, essa vai ser a página que vai abrir aqui para vocês. Tá? Aqui, se você já é cadastrado, você vai só colocar aqui o seu e-mail de cadastro com a sua senha, se você já tem cadastro na plataforma. Se você não tem, você vai vir aqui em cadastre-se, certo? E vai realizar seu cadastro com todos os dados. Essa plataforma aqui, gente, essa página aqui, tem tudo isso aqui de orientação. Tem, inclusive, aqui um manual da plataforma. Esse manual aqui, ele explica direitinho a questão da documentação, de como você vai fazer o envio dessa documentação, certo? E tem aqui também, ó, que você pode verificar, tanto buscas nas pesquisas aprovadas, como confirmar a aprovação pelo CAI ou parecer. O que vocês vão encontrar aqui? Vamos dizer que vocês submeteram um projeto à plataforma e vocês querem saber se esse projeto já foi aprovado.
Então, você vai pegar aquele númerozinho do CAI, certo? Que tem lá no projeto quando você submete, você vai colocar aqui. Clicou aqui, colocou o número. Se aparecer, é porque está aprovado. Aqui só aparecem os projetos que já estão aprovados. Se não aparecer, é porque ainda não foi aprovado. Tem que aguardar mais. Certo? Então, entrou, né? Fez seu cadastro, ou já tinha seu cadastro, vem para essa primeira fase aqui, ó. Primeira página. Aí você vai aqui, ó, em alterar meus dados e você vai fazer um cadastro com os seus dados. Né? Um cadastro bem simples mesmo aqui na plataforma. Vai colocar seus dados, né? O seu currículo Lattes. Existe alguns CEPs que ele exige o currículo Lattes. Tem alguns que não exigem, mas é interessante que vocês coloquem, certo? E aqui que é a continuação na mesma página, é o local que você vai, pergunta se você deseja vincular alguma instituição de pesquisa, e você vai clicar aqui e vai fazer o cadastro. O que significa isso aqui? Isso aqui, gente, você vai colocar a instituição a que você está vinculada, certo? Por exemplo, eu sou do EMOS, vamos dizer que eu fiz, aqui eu fiz, ó, que era da época do mestrado, lá da UFC, eu coloquei o CEP que eu era vinculado, que era a UFC. Então, o meu projeto ele foi direto para o CEP da UFC. Então, geralmente aqui, quando você coloca aqui, a instituição que você colocar é para onde o seu projeto vai ser destinado. Então, se eu coloco aqui, se eu cadastro a instituição EMOS, o projeto vai para o CEP do EMOS. Se eu coloco da UFC, vai para o CEP da UFC. Certo? Na inexistência de um CEP, vamos dizer que você cadastrou um local que não tinha um CEP, né? Então, na inexistência de um CEP, daquela instituição proponente, ou em caso de que o pesquisador ele não tem nenhum vínculo institucional, cabe ao CONEP. Aí, se ele vai direto, o projeto vai direto para o CONEP, e o CONEP é quem vai fazer a indicação de um CEP para proceder à análise daquela pesquisa. Certo? Então, o CONEP faz a avaliação e encaminha o seu projeto para um CEP que ele achar que tem melhores condições de monitorar a pesquisa. Então, fiz lá meu cadastro, cadastrei minha instituição, aí eu venho para essa outra aba aqui, ó, que é a aba pesquisador. Essa aba aqui é a aba que eu vou submeter agora o meu projeto. Aí você vai clicar aqui, ó, em nova submissão, certo? Tem até esse localzinho aqui que você pode cadastrar o projeto anterior, né? De projetos que foram realizados antes da Plataforma Brasil. Aí você pode também cadastrar aqui, certo? Mas para os projetos novos, você vem em nova submissão. Colocou nova submissão, aí você vai começar a preencher, né? Primeira pergunta, a pesquisa, ela envolve seres humanos? Então, se não envolvesse, eu não precisaria passar pela Plataforma Brasil. Se eu estou aqui colocando na plataforma, é porque envolve seres humanos. Aí você vai marcar, sim, né? Então, você vai marcar o modelo que você deseja preencher, tem simplificado e completo. Aqui vocês sempre marcam simplificado. Completo é quando são pesquisas maiores, internacionais, certo? Que é um projeto muito mais detalhado. Então, marca o simplificado. Deseja delegar a autorização do preenchimento desse projeto a outras pessoas cadastradas? Né? Então, isso aqui também é importante. Você pode delegar, certo? Quando você delega, o que significa isso? Quer dizer que a pessoa que você cadastrar aqui, ela vai ter acesso ao seu projeto, ela vai poder inserir documentação na plataforma, ela vai ter todo o acesso que você tem, certo? Ou então você pode não botar ninguém, você pode deixar só você. Isso aqui é interessante no caso, às vezes, tipo aluno que o orientador, por exemplo, não tem muito tempo de estar ali mexendo na plataforma, né, colocando documentação. Aí o professor vai, insere, aluno de graduação, ele não pode ser pesquisador responsável. Então, o professor vai, faz o cadastro, só que aí delega o aluno como, delega o aluno para preencher esse projeto. Aí o aluno, como ele foi delegado pelo orientador, ele consegue ficar alimentando a Plataforma Brasil, certo? Então, ó, se você colocar que sim, você vai vir aqui e você vai adicionar esse assistente. Né? Aqui o assistente de pesquisa. Esses assistentes aqui, inseridos, eles vão receber uma réplica do projeto e eles poderão dar continuidade ao preenchimento do projeto de pesquisa, certo? E adicionar membro à equipe.
esses membros de equipe, gente, esses membros pesquisadores são aqueles que vão compor, auxiliar no projeto de pesquisa, porém, eles não têm acesso ao projeto, eles não vão conseguir editar, não vão conseguir alimentar essa plataforma. Certo? E essa parte aqui, ó, instituição proponente, é exatamente o que vai acontecer aqui. É nesse item aqui que vai ser determinado para qual é o CEP que o seu projeto vai ser encaminhado. Se lá na hora que você estava fazendo seu cadastro, você colocou a sua instituição, você cadastrou a sua instituição, então aqui já vai aparecer aquela instituição a qual você está vinculado, certo? Vai ser nessa parte aqui. A instituição proponente, ela é essencial para o sistema e ela só vai ser exibida se o vínculo institucional estiver incluído. Por isso que lá na hora que você está fazendo seu cadastro, você tem que vincular a instituição, certo? Lá naquela parte de cadastro de usuário, na aba de alterar meus dados, né? Que é lá no início, aquela primeira página que eu mostrei para vocês. Ou você pode também marcar, como eu já falei, sem proponente, né? Se você tiver marcado uma instituição proponente, ele vai colocar aquela instituição. Ou se você não quiser colocar na instituição, não estou vinculada a nenhuma, você vai marcar sem proponente, né? E aqui o seu projeto, ele vai para o CONEP, como eu já falei para vocês. Essa parte aqui, gente, outra coisa, é a questão das dicas, né? Essa parte aqui, ó, uma coisa para vocês sempre terem em mente, quando vocês forem cadastrar um projeto no comitê de ética, olhe o que é obrigatório e o que não é obrigatório. E preencha o que é obrigatório, certo? Por quê? Às vezes você vai preencher um item, por exemplo, como esse aqui. Isso aqui, ó, não são obrigatórios. Aqui só é obrigatório para as pesquisas maiores, certo? E às vezes o seu projeto volta porque você foi lá e preencheu um item que não era obrigatório e você não preencheu corretamente, né? Então, preenche somente o que é obrigatório. Essa parte aqui, geralmente, a gente pula. Por quê? Porque são pesquisas grandes, né? Quando é que vai ser marcada aqui nessa página, né? Aqui, ó, todas essas áreas aqui, qualquer uma que eu marque aqui, significa que vai para o CONEP. Não é um projeto que precisa só de apreciação de um CEP. Precisa de uma apreciação do CONEP, tá? Exceto, né? Vamos dizer que eu marquei aqui a área genética humana, mas a minha sub-área trata-se de uma pesquisa que envolve genética, mas que não necessita da aprovação do CONEP. Aí eu marco, certo? Ou então, se eu estiver trabalhando com reprodução humana também, aí eu vou e marco aquela parte que diz que não precisa do CONEP. Aí aqui tudo bem. Os demais, se o seu projeto não é um projeto que precisa passar pelo CONEP, você não preenche, você não marca nada, certo? Você já vai direto para outra página. Aqui, você vai marcar qual é a grande área de conhecimento, né? Você pode marcar aqui até 3 áreas, essas áreas aqui, ó. Grande área 1, que é a clínica, exatas da terra, ciências biológicas, você pode marcar até 4 aqui, de acordo com que o seu projeto esteja envolvido. Aí você vai, continua rolando a página, vai lá para a parte do título público da pesquisa, certo? Aqui, gente, nós temos o título público da pesquisa e nós temos o título principal da pesquisa. Qual é a diferença entre eles, né? Esse título público aqui é aquele que ele vai ser exibido nas consultas públicas após a aprovação do projeto. Geralmente, aqui, nesse termo aqui, que vai ser aquele público, você não coloca nenhuma informação confidencial, às vezes tem a questão de projetos que você precisa colocar uma patente, alguma coisa que você não quer divulgar o nome ainda, né? Então, você não vai colocar aqui. No título principal da pesquisa, porque esse título público aqui é aquele que vai realmente aparecer para todo mundo. No título principal, é aquele que não vai ser disponibilizado. Então, por exemplo, eu tenho uma patente, eu vou colocar na plataforma, mas eu não quero divulgar ainda. Então, eu venho e eu coloco aqui, sobre a patente. E se não tiver, é só repetir. Título público e título principal. Pode ser a mesma coisa, não tem problema. Certo? Você será o pesquisador principal, né? Então, o pesquisador principal, acho que tem até um slide aqui dizendo quem é que pode ser um pesquisador principal, né? Então, ó, usuários com superior incompleto, eles não podem ser pesquisadores responsáveis na plataforma. Então, vai depender de qual é a sua graduação, né, de qual é a sua graduação, não, de qual é o seu título, né, no momento, se você já é graduado. Nesses casos, o projeto ele vai ser submetido pelo orientador, né,
e ele quem vai atuar como pesquisador responsável. Porém, o que ele pode fazer? Como eu já disse a vocês, cadastrar vocês lá como pesquisador que possa estar mexendo, estar alimentando aquela plataforma, certo? O aluno, ele vai ser incluído como assistente de pesquisa, certo? Alunos de pós-graduação, graduandos, mestrandos e doutorandos podem optar por serem ou não graduandos, não, gente, aqui é graduado, certo? Mestrandos e doutorandos, eles podem optar por ser ou não o pesquisador responsável. Então, agora eu vou voltar aqui para esse slide. Então, se você marcar que você vai ser o pesquisador responsável, então aqui você vai adicionar contato, vai aparecer seus dados. Se você colocar que não, você vai clicar aqui e vai adicionar a pessoa que você quer colocar como pesquisador responsável, né? E nessa parte aqui, ó, de contato científico, aqui vai aparecer todas aquelas opções, aquelas pessoas que foram inseridas lá na primeira página, né? Lá na parte da equipe de pesquisa. Né? Então, continuando aqui, ó. Aqui a gente continua na parte do preenchimento. Aí você vem para... Nós estamos aqui na terceira... Desculpa. Na terceira aba, que é a parte do desenho do estudo. Aí aqui vem aquela parte que... Por que é importante que o nosso projeto ele esteja em formato que eu possa copiar e colar. Porque você vai basicamente começar também a copiar e colar os dados. Né? Você vai marcar qual o desenho do estudo, se é um desenho observacional ou de intervenção, que seja ou experimental, né? Aqui você vai adicionar qual é a condição do seu trabalho, e nessa parte aqui, ó, você vai clicar em adicionar a condição e vai aparecer aqui para você colocar um descritor, e você vai citar qual é a condição, o que você vai estudar, né? O que você está pesquisando, aí você vai começar a colocar os descritores aqui, e adiciona. Nessa outra parte aqui, ó, tanto dos descritores gerais como os descritores específicos, eles vão ser classificados pelo CID-10 da patologia em estudo. Então, vocês vão marcar e vão colocar aqui, vão adicionar o CID, certo? CID-10. Se vocês marcarem, quando vocês estiverem cadastrando lá, se vocês marcarem que o projeto de vocês, ele é de intervenção ou experimental, aí já tem mais partes que a gente precisa preencher. Tá? Se for de intervenção, vai ter que ter qual é o tipo de intervenção, né? É uma intervenção experimental, é comparador, é de placebo. Tem que ter também qual a natureza da intervenção, se é um fármaco, um procedimento, uma radiação genética. Tem que constar também os descritores da intervenção, que também é pelo CID-10. E a fase do seu projeto. Em qual fase que esse projeto se encontra? Fase 1, 2, 3 ou 4, certo? Haverá uso de placebo, né? Aqui você vai colocar se vai haver uso de placebo, né? E aqui se vai haver a aplicação de Oshalt, que é Oshalt, eu não sei nem direito como Oshalt é. Que é um período que aquele participante de pesquisa ele vai ficar sem tomar medicação, certo? Para poder toda aquela medicação ser eliminada lá do organismo dele. Aí tem que constar aqui também. Tem que ter o desenho do estudo, né? O que é esse desenho? Oi? Tem que ter o desenho do estudo, né? Ele refere-se à escolha do tipo de abordagem metodológica que foi empregada. Essa definição, ela envolve a determinação de aspectos fundamentais do estudo, como, por exemplo, a população e a amostra que vão ser estudadas, a unidade de análise adotada, a presença ou a ausência de intervenções diretas sobre a exposição e a existência e o tipo de acompanhamento daqueles participantes ao longo do tempo. Tudo isso ele tem que estar detalhado aqui no desenho do estudo. Né? Caso haja financiamento externo, né, de laboratório, de indústria, você também vai ter que colocar aqui, certo? Você vai clicar nessa parte aqui de adicionar financiamento e você vai selecionar isso aqui. Se tiver, você vai marcar. Lembrando que agências de fomento ou bolsas de estudo, CNPq, CAPES, né? Elas não configuram como financiadores de pesquisa. Então, se o seu projeto é financiado por uma dessas bolsas, você vai marcar que é um financiamento próprio, tá? E o sistema, ele só vai exibir na folha de rosto a instituição selecionada como instituição principal,
Então, você vai selecionar aqui, ó, financiamento próprio, se for, se tiver só a questão das bolsas, certo? As palavras-chave, né? Você vai clicar aqui em adicionar palavra-chave e vai descrever. Essas palavras-chave é interessante que vocês coloquem pelo menos umas 3 palavras-chave, tá? E de palavras também seria interessante palavras que não estejam no título. Já é uma dica também, que ajuda quando a gente vai procurar a pesquisa. Esses itens aqui, olha. Resumo, introdução, hipótese, objetivo, primário, secundário, metodologia, né? Critérios de inclusão, critério de exclusão. São informações que que vai estar lá no seu projeto e você vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Vai só trazer para cá, certo? Sempre observando a questão dos caracteres, tá? Porque tem até 4.000 caracteres para você colocar. Então, dá para você colocar uma boa parte dos dados do seu projeto, certo? A parte dos riscos, gente, outra coisa, uma das coisas assim que mais volta o projeto de pesquisa, riscos. Sempre existe risco nas pesquisas, não existe pesquisa sem risco, não existe. Detalhem os riscos, por menor que eles sejam, certo? Então, mesmo que seja um risco de desconforto, de constrangimento, cansaço, aborrecimento, ansiedade, um questionário, qual o risco que vai ter eu aplicar um questionário? O risco de ansiedade, de estresse, tudo isso é um risco. E tem que estar detalhado, certo? Muitos, tá aqui, ó, muitos são devolvidos para adequação por falta das informações dos riscos. E os benefícios. Cite os benefícios que a realização do seu projeto vai trazer para essa área de estudo, mesmo que não seja um benefício imediato. Eu vou ter dados aqui que futuramente pode ser usado tipo, para a criação de uma medicação, para determinar um protocolo de atendimento, né? Então, mesmo que não seja um benefício imediato, é importante que esteja aqui quais são os benefícios que a sua pesquisa pode trazer. O desfecho primário, ele refere-se ao primeiro resultado esperado com base em seu objetivo. Por exemplo, o que espera ao testar um fármaco em um grupo controle versus um grupo de intervenção, né? E o desfecho secundário. O desfecho primário, ó, tá vendo? Ele tem um asterisco, então ele é obrigatório. O desfecho secundário, ele não é obrigatório, mas é interessante que você coloque. Aqui é como se fosse o objetivo primário e objetivo geral e objetivo específico, né? Refere-se o secundário, ele refere-se aos resultados secundários esperados por base em seus objetivos específicos. Por exemplo, qual a correlação entre alguns fatores testados durante a pesquisa? Qual o tamanho da amostra no Brasil, né? Aí você vai colocar a quantidade de participantes que você vai ter nesse estudo, que você coloca, certo? Adicionar o país, tem que adicionar aqui qual o país que aquela pesquisa vai ser realizada, certo? Vai haver uso de fontes secundárias, prontuários, dados demográficos, alguma base de dados, né? Se tiver, você vai marcar assim e vai fazer o detalhamento. Aqui você vai informar novamente o número de indivíduos que vão ser abordados pessoalmente, certo? Vai repetir aquela numeração. Aqui você vai adicionar os grupos. Eu vou ter grupo? Se eu não for ter grupo, eu vou avaliar 100 pessoas. Vai ser um único grupo, né? Eu vou colocar aqui um grupo, 100 pessoas, e quais são as intervenções que a gente vai realizar? Aplicação de questionário, avaliação de prontuário, né? Ou então, se for ter grupo, vai ser um grupo de intervenção, onde eu vou pegar 50 pessoas, vou usar certa medicação, e aí eu adiciono, clico novamente, abro e coloco o grupo placebo com mais 50 pessoas, né, e que vai só receber o placebo, aqui se eu tiver grupos na minha pesquisa. Certo? É um estudo multicêntrico. Cadê? Esse estudo é um estudo multicêntrico do Brasil, né? Se sim, todas as instituições participantes em que os dados serão coletados devem apresentar autorização. Então, multicêntrico é quando envolve diversos locais de estudo, diversos locais de pesquisa, né? E aqui eu tenho que ter, tipo, aquela carta de anuência de todas as instituições, quando eu for adicionar lá na parte de adicionar os documentos, eu tenho que adicionar de toda instituição, certo? Esse projeto, ele propõe dispensa de TCLE,
sim ou não, né? Aí eu vou marcar aqui, certo? Vou adicionar o cronograma. Lembra que lá na parte da documentação eu falei para vocês que o cronograma, a parte do financiamento, ele tem que estar tipo em formato de tabela, porque aqui você vai ter que colocar detalhado, né? Você vai adicionar o cronograma. Aí está aqui. Só um minuto. Aí tem aqui, ó, identificação da etapa. Aí vamos dizer que vamos fazer levantamento de dados. Aí qual vai ser a data de início? Eu vou fazer levantamento de dados do dia 1º de setembro até o dia 30 de outubro. Aí eu coloco aqui, 1º de setembro a 30 de outubro. Aí adiciono. Aí, eu vou fazer a tabulação dos meus dados. Aí eu coloco tabulação dos dados do período tal ao período tal. Eu tenho que detalhar de um por um, certo? Adicionar as despesas, da mesma forma, você vai lá, clica aqui em adicionar as despesas, e você vai colocar qual é a identificação do seu orçamento, né? Vai selecionar o tipo, se é custeio, capital, bolsas, outros, e vai colocar de um por um o seu financiamento, tudo que você vai utilizar, tá? Aqui, a gente já chegamos na parte onde depois que eu alimentei toda a plataforma com todas as informações do meu projeto, agora eu vou clicar aqui, ó, e eu vou imprimir uma folha de rosto. Quando eu imprimo a folha de rosto, ele já vem com algumas das informações que eu coloquei lá no meu projeto. Então, imprimir a folha de rosto, certo? Essa folha de rosto, ela vai ser assinada, tá? Pelo pesquisador principal, e depois que ela é assinada, eu vou digitalizar e vou anexar essa folha de rosto aqui, certo? Anexei a folha de rosto, aí eu venho agora incluir os arquivos. Que arquivos são esses? Toda aquela documentação que eu falei para vocês lá no início que tinha que ter pronta, certo? E vocês vão inserindo, olha, de um em um. Clica aqui em selecionar a opção, aí, por exemplo, brochura da pesquisa, né, que é como se fosse o meu projeto. Aí clica em brochura da pesquisa e vai anexar. Aí anexa lá em formato PDF, se for aqui o meu projeto vai ser em formato de Word, certo? O meu cronograma. Seleciona o cronograma e vem anexar. Até você anexar toda essa documentação que é obrigatória, certo? Fez isso, você vai selecionar essa partezinha aqui, ó, manter sigilo da íntegra do projeto de pesquisa, né? É um acordo que você faz com a plataforma. Você vai clicar aqui sim. Qual é o prazo que você vai ter para realizar essa pesquisa? Aí você vai marcar aqui, ó, 6 meses, 1 ano, ou até a publicação dos resultados, certo? Selecionei. Você vai aceitar, vai ler isso aqui, né? Tem que ler, leu todos os termos, vai clicar em aceitar os termos acima. Clicou em aceitar, ó, quando você aceita, as informações não preenchidas, elas não serão apresentadas no PDF do projeto de pesquisa, certo? Aceitou, aí agora você vai enviar o projeto ao CEP, certo? Enviou o projeto ao CEP. Pronto, agora é aguardar em torno de 30 dias para que você tenha a apreciação do CEP, tá? Aí a gente vai analisar o seu projeto. A primeira coisa que é analisada quando chega é ver se toda a documentação está lá. Outra coisa, o CEP ele não está aqui para julgar, vamos dizer assim, a tua pesquisa, né? Como que você vai fazer isso? Isso aqui é impossível de fazer. Não cabe a gente fazer isso. A gente vai analisar se realmente está constando lá em todos aqueles detalhamentos, todas aquelas documentações, se tem todas as condições de você realizar aquilo que você está se propondo, certo? E aqui, gente, eu trouxe para vocês alguns dos principais erros que ocorrem na submissão, certo? Então, primeira coisa, documentação incompleta ou incorreta, né? Falta o documento obrigatório, TCLE, o TALE, folha de rosto assinada, às vezes coloca uma folha de rosto, quando a gente vai ver, não tem assinatura. Projeto de pesquisa completo, não colocaram o cronograma, não está lá o projeto lindo, mas quando eu procurei o cronograma, não estava lá no projeto. Então, volta o projeto. Assinaturas faltantes ou fora do padrão, especialmente na folha de rosto, né? E upload de versões antigas ou desatualizadas de documentos, que isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes você deixa lá com um nome bem semelhante, na hora de fazer upload, faz o documento errado. Erros no preenchimento, o resumo é inconsistente com aquele projeto que foi anexado. Os riscos e benefícios
com dificuldade em mensurar, então, não há riscos, não configura risco. Não volta, né? O benefício, quais são os benefícios que vai trazer esse projeto? Tem que ter uma descrição, descrição inadequada da metodologia, que dificulta a análise da relação risco-benefício, né? Informações duplicadas, contraditórias ou mal redigidas. Linguagem muito técnica. No TCLE, gente, TCLE é mal elaborado. Outra coisa que volta muito, TCLE é mal elaborado. Ele tem que estar em uma linguagem que seja fácil de se compreender, né? Quem são as pessoas que você vai aplicar esse TCLE? Eles vão ter que ler. Se você usar uma linguagem muito técnica, eles não vão entender. Então, a gente vai avaliar isso. Tem que ser uma linguagem de fácil compreensão, certo? Evitem usar termos muito técnicos. Falta de informações como risco, benefício, garantia de sigilo, liberdade para desistir. Aqui no TCLE tem que ficar muito claro que o participante ele tem total liberdade para desistir da pesquisa no momento que ele quiser, certo? Tem que estar constando isso no TCLE. Inadequação ao grupo participante, por exemplo, crianças indígenas, idosos ou pessoas com deficiência. Lá no cronograma, início das atividades de coleta não compatível com o prazo hábil para apreciação, que é em torno de 60 dias, geralmente é 30 dias, mas a gente pede com 60, que é porque se houver algum problema, né, a gente tem um prazo de pelo menos 60 dias, como eu já falei para vocês. Né? Determinação do cálculo amostral. O exemplo, o mundo ele tem 7 bilhões de pessoas e o projeto lá submetido no CEP está dizendo que o N que ele vai trabalhar são 8 bilhões de pessoas. Né? Como assim? A ausência do termo de ciência, que é autorização, do local de coleta de amostras, onde os participantes da pesquisa vão participar, né? Importante. É necessário que você obtenha todas as autorizações antes da realização da pesquisa, antes de enviar o CEP. Por exemplo, eu preciso de uma autorização da Secretaria de Saúde, então já esteja com essa autorização. Eu preciso de determinado hospital, autorização de determinado hospital, já esteja com essa autorização em mãos. Tá? Questionário, quando for o caso, questionários com linguagem apropriada e de rápido preenchimento. Recomendações. Listar todos os pontos da pesquisa, perguntas de fácil entendimento, use uma linguagem coloquial e clara, certo? Evite termos técnicos ou palavras em outros idiomas. E observe a sequência lógica das questões para que você facilite, assim, a compreensão daquele participante que está sendo entrevistado. Alteração do projeto e metodologia durante a avaliação do projeto de pesquisa, isso também acontece, tá? Mudar o objetivo e a metodologia, ele configura em um novo projeto. Se eu mudei lá o objetivo e a pesquisa, é um novo projeto. Quando há mudança, você vai preencher novamente todas as informações na plataforma, certo? Tem que ter uma nova folha de rosto, se o título mudar, né? Assinado pelo diretor, adicionar documentos que implicaram na mudança daquele objetivo. Eu mudei totalmente o objetivo da minha pesquisa, né? Então, eu vou ter que refazer essa parte da documentação. Pronto, e aqui são algumas das referências que eu utilizei para fazer, tá? E aqui é uma frase de Helsinki que eu acho que tem tudo a ver com essa questão do comitê de ética, né? A preocupação com os interesses do sujeito, ele deve sempre prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade. Pronto. Parabéns, Dani. Obrigada pela excelente apresentação, né? Esclareceu algumas coisas, eu não sou habituada ainda a fazer, mas, né, acho que no dia a dia a gente que está muito na assistência, a gente peca um pouquinho por excesso e às vezes não entender esse processo acaba prejudicando a gente, deixando de fazer mais estudos, fazer mais projetos, né? A gente coletar nossos dados e publicar isso, que é extremamente importante, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer esclarecer alguma coisa? Pois, muito obrigada, né? A gente encerra a sessão de hoje, né? E até próxima quarta-feira. Né? O Franklin volta a ser o mestre de cerimônias, tá bom? Tudo de bom.